dia, boa tarde, boa noite. Independente da hora que você está nos assistindo, vai começar mais um KitCast, mais um episódio. Esse que é o quarto episódio que a gente vai começar agora. E eu vou entrevistar essa figura maravilhosa que é o Cassiano de Faria. Cassiano, que é hoje o nosso diretor aqui da KitCar. Eu quis trazê-lo aqui para compartilhar um pouco com vocês como que é essa experiência, essa jornada, essa trajetória, né? De carreira que ele veio tendo, né? Essa transição de vendedor a hoje um diretor de um grupo de empresas. Cassiano, que tem 29 anos, é um rapaz jovem, que é casado com a Juliana, né? Casado. E uma notícia maravilhosa, o Cassiano, que agora vai ser papai, né, Cassiano? Coração na mão. Coração na mão, que experiência. Em quantos meses ela tá agora? Ela tá de 8 semanas. 8 semanas. Não dá pra saber ainda se é menino ou menina, não. Ainda não, mas ansiedade é a mil. Você mesmo tem escolha, tem preferência ou não? Eu sempre quis um menino, né? A verdade é essa. Mas o que vier, obviamente, claro. A gente vai ter... Vindo com saúde, né? Vindo com saúde. Amor. Então que venha com muita saúde, você que é muito querido por nós aqui, né? O Cassiano é prata da casa, mais uma prata da casa, que trabalha conosco aí já tem 3 anos. Vai fazer 4 anos agora. Vai fazer 4. O tempo passa rápido, gente. O tempo passa muito rápido. Você vai fazer 4 anos conosco, começou como vendedor. E eu quero que você conta, Cassiano, um pouco da sua história. Né? Eu quero que você compartilhe com o pessoal. Você que é um cara que as pessoas falam, não, o Cassiano é um enigma, né? O Cassiano ele é caladinho, não fala muito. Eu falei, o Cassiano... gente, o Cassiano, eu vou falar um pouco antes dele começar a falar. O Cassiano é um cara que eu conheço ele já há muitos anos, né? Já tem um pouco mais de 10 anos. Nós já somos amigos antes de trabalharmos juntos, antes dessa parceria que a gente tem de negócios, né? A gente já se conhece há mais de 10 anos, né? Bastante tempo. Assim como outros rapazes que aqui trabalham também. Amigos que se tornaram aí parceiros de negócio. Então eu conheço ele há um bom tempo e quero que ele compartilhe, né, da onde que a gente se conheceu também, para ele falar um pouco e falar como que começou essa sua trajetória. Eu sei como, mas eu quero que você compartilhe com o público aí como que começou a sua trajetória nesse ramo de veículo, nesse ramo de carro, nesse frenesi, né, que é mexer com carro hoje em dia. Então vamos lá, hoje eu vou abrir a caixa de Pandora, né, contar alguns detalhes aí da minha trajetória, da minha jornada, que até quem tem muita proximidade de mim, às vezes até desconhece. Vou começar lá de trás, começar dizendo como que eu comecei nesse ramo de vendas, né? No comercial de fato. Sim. Eu tinha 13 anos de idade no meu primeiro emprego, né? Eu trabalhei com meu tio, ele tem uma marmoraria, e na época, olha pra você ver, nada a ver com o mercado de carros, né? E na época eu desenvolvia atividades mais do back-office, né? Aquele suporte mesmo pro comercial. E sempre encantado com a venda em si, né? Porque para quem olha de fora e tem essa paixão, realmente é encantador. Sim. O desafio diário, a parte de convencimento, de você destravar na outra pessoa, né? Aquela vontade que ela já tem de comprar e tem alguma coisa prendendo ela ali. E isso é fantástico. E tive a oportunidade lá de trabalhar como vendedor, né? Um molequinho de 13 anos de idade, pequenininho e vendendo. E pouco depois eu saí de lá para encarar outra experiência profissional. Comecei no União Atacado, que na época era um dos maiores atacados distribuidores do Brasil, e entrei como jovem aprendiz no setor de tecnologia. Eu era fissurado nisso na época. Tinha feito cursos de web design, criação de website, montagem e manutenção de microcomputador e comecei lá. Era um setor pequeno, né, para dar suporte mesmo nas máquinas lá da União, e fiquei lá 1 ano, e depois desse 1 ano eu tive a oportunidade de continuar na empresa no setor de marketing na época. Foi até o próprio filho de um dos sócios lá da empresa. Então isso explica esse seu fascínio com tecnologia também. Isso, exatamente. Começou lá de trás, sempre fui muito curioso. E aí meus pais, eles entenderam que não era o melhor momento de eu trabalhar, e não adiantou nada. Eu não continuei lá. Meu desempenho no colégio estava ruim, porque era muita coisa. Eu fazia preparatório para o vestibular, na época, era o PAS, né? Na época eu chamava. Estudava e trabalhava, então era praticamente uma jornada de um dia inteiro que eu passava fora. Obviamente que em algum momento ia impactar em algum desses locais.
e eles falaram, não, você vai investir no seu estudo, você tem que terminar seu ensino médio e entrar numa faculdade que é o que todos os pais querem, né, para os filhos. Mas não adiantou muito, 3 meses depois eu já estava trabalhando de novo e tive uma jornada de... Participei da inauguração da empresa da minha mãe, que é uma escola de educação infantil, e logo depois eu entrei no shopping, num quiosque de acessório para celular e tablet. Com 2 meses, a empresa não era de Uberlândia, era de Franca. O proprietário dessa empresa veio em Uberlândia para visitar a operação dele. Eram 2 quiosques, um em cada shopping, e ele virou para mim e falou assim, cara, fiquei sabendo que você tem 2 empregos, porque na época eu não saí do colégio da minha mãe. Trabalhava lá até 3 horas da tarde e começava lá nesse quiosque 4 horas da tarde e até 10 da noite. Então, entendi. Isso com quantos anos? Eu tinha 15 para 16 anos, completando quase 16. Certo. E ele falou, cara, por que você tem 2 empregos? O que é? Você mora sozinho? Você não tem pai, não tem mãe? Eu falei, eu tenho pai, eu tenho mãe, mas eu sou ambicioso. Eu gosto de dinheiro, eu quero ter o meu dinheiro e vou perseguir meus objetivos. E na época, todo santo dia que eu entrava dentro de um ônibus, eu falava, quando eu tiver 18 anos de idade, eu nunca mais vou entrar dentro do ônibus na minha vida. Se Deus abençoar. Tá igual eu também. Esse era meu principal foco. Eu queria muito, né, conquistar o meu carro. E trabalhei para isso. Então, e aí ele me sondou quantos anos você tem e tal, e virou para mim e falou assim, cara, eu fico distante da operação. E na época tinha um gerente aqui que eu soube muito depois que ele já queria sair, porque ele era de Franca, então ele queria voltar lá para a cidade dele. E o dono do negócio falou, eu quero que você traga para mim uma sugestão do que você, como funcionário hoje, enxerga que cabe de melhoria dentro do meu negócio. E eu falei, beleza, tranquilo, né? E na época, rapazinho, jovem, imaturo, e fiz um PDF de quase 12 páginas. Nossa. Com sugestões, tanto, né, no detalhe que a empresa não tinha, era sacolinha personalizada que não tinha, a gente entregava numa sacolinha totalmente genérica. E montei explicando o porquê e o que isso ia trazer de melhoria para o negócio dele. E mandei, e ele ficou 1 mês sem me responder absolutamente nada. E eu, normal, trabalhando e seguindo, né, vendendo, e era o ponta lá na época. E passou um tempo, acho que 2 ou 3 meses depois, ele veio de novo em Uberlândia e o Gabriel, que era o gerente na época, falou, o dono tá vindo aí, ele quer conversar com você. Falei, tá, né, vamos conversar. E ele chegou e falou, cara, eu tenho uma proposta para você, mas eu preciso de dedicação exclusiva, você vai ter que sair desse seu outro emprego. Não sei o que é, mas não faz sentido. E hoje, o que você ganha, você vai ganhar pelo menos o dobro. E começou e falou do projeto que ele tinha de expansão. Ele queria abrir mais 2 quiosques no Uberlândia Shopping e me fez a proposta de assumir a gerência. Na época eu tinha, para completar 17 anos, já estava quase 1 ano na empresa. E eu falei, cara, vamos, né? Vou gerenciar 2 quiosques. Ele, não é só 2, você vai gerenciar mais 2 que a gente vai inaugurar juntos. Sim. E óbvio, né, que a operação ela já era muito estruturada, né, era uma operação pequena, mas a gente conseguiu, com faturamento para capinha de celular, película e acessórios, né, que na época era coisa de 10, 15 reais, a gente já faturava 35 mil reais nos 2 quiosques. E a gente subiu 20% de faturamento nos 8 meses que eu fiquei na gestão. Então, lá foi onde começou, né, essa vontade, esse desejo de... E que 20%, só entrando no mérito, né? 20% de 35 mil é muita coisa, né? É muita coisa. É 7 mil reais do que já tinha, que é um produto de ticket baixo, né? Exatamente. E a margem de lucro desse tipo de produto é muito alta. Então... Sim. Qualquer 10% ali de aumento no faturamento já tem uma representatividade muito grande. E meu pai militar, né, e eu vivi isso a minha vida inteira, sempre tive esse desejo de ter essa experiência, porque eu acho que, você me conhece, todo homem devia passar por lá. Sim. É uma experiência fantástica. E coloquei na minha cabeça que eu ia entrar
no Exército e entrei, né? Eu me inscrevi na época, tive o apoio e o suporte do meu pai. Entrei no NPOR, que é um núcleo preparatório para oficial da reserva, um curso que forma o aspirante oficial, que é o comandante de fração, de pelotão. E na época eu saí da PEDCEL para entrar nesse projeto. Fiquei 1 ano, né? Matei aquela vontade que eu tinha de servir, de aprender e vivenciar tudo que meu pai vivenciava e contava, e apaixonei, né? Eu acho que os valores e o aprendizado que se tem dentro do Exército Brasileiro é muito difícil ter isso fora de lá. Na rua não vai ter. Não, infelizmente não. Mas assim, é outra realidade, é outro mundo. Nesse 1 ano, o Exército consegue fazer com que a pessoa ela mude totalmente todos os conceitos que ela tem. Principalmente o curso, que é um curso que ele forma não só o soldado do efetivo variável, mas ele forma um líder de fração, um líder de tropa. Então, acaba transformando, gerando uma transformação muito grande na mente. E aí, o meu objetivo naquela época era ser um militar. Né? Nesse 1 ano, eu não me imaginava em outro lugar a não ser aposentando dentro do Exército. E, como tudo na vida tem um propósito, né? Não deu certo. Eu saí em novembro de 2014, com muita esperança ainda. Nessa fase da minha vida, eu tive uma depressão durante 3 meses, de não sair de dentro de casa, de não conversar com absolutamente ninguém. Eu fiquei enfurnado dentro de um quarto. E para mim foi muito pesado, porque a gente morava na Vila Militar, do lado do batalhão, então eu via tudo que eu tinha construído naquele ano ser jogado fora, né? Todos o empenho e dedicação que eu coloquei para voltar como oficial temporário e eu não tinha conseguido. Isso para mim foi muito frustrante. Era uma prova. Na verdade, o NPOR ele é composto por várias provas durante o ano, né? Tanto de aptidão física quanto teórica, e parte disso é o conceito também para o oficialato. E na época, até o período básico, que é esses 3, 6 primeiros meses de curso, eu era o 03 de nota, né? Que é a parte que é só a teórica. Então, na minha cabeça, durante o ano inteiro, eu tinha absoluta certeza que eu seria um oficial, né? Depois desse período. E a cobrança interna que eu tinha, até pelo fato de eu ser o único filho de militar que tinha dentro dos 30 alunos que estavam no curso, era muito grande. Então, não só da minha parte, a equipe de instrução inteira, né, pegava muito mais pesado comigo para garantir que eu fosse realmente um bom militar, né, porque é assim que lá funciona. E quando não deu certo, para mim, realmente foi muito impactante, né? Mas hoje eu entendo e enxergo que tudo acontece com um propósito, né? Talvez, se tivesse dado certo, eu teria ficado lá os 7 anos, que é o limite que um militar temporário pode ficar dentro da força, e teria saído sem todo o aprendizado que eu tive, né, depois que eu saí do Exército. Então, não teria a preparação que eu tenho hoje para estar na posição que eu estou. Isso tudo aconteceu até os seus 19 ou 18? Até meus 18 anos. Até seus 18. Você saiu com 18? Eu saí do Exército com 18. Então, eu saí em novembro, eu tinha 18 anos. E aí eu fiquei dezembro, janeiro e fevereiro dentro de casa. Não saí para absolutamente nada. Entendi. E na época, no fim da minha adolescência, eu já tinha uma relação um pouco mais conturbada com os meus pais, então a gente não tinha essa proximidade, né, de sentar, conversar e talvez ter um direcionamento diferente. E de certa forma foi bom, porque eu sempre me preparei para lutar minhas próprias guerras. Então, às vezes, né, no desafio, você fica ali maquinando e pensando como que eu posso sair disso, é isso que eu quero para minha vida, e foi o que aconteceu. Sim. Num determinado dia, né, eu de madrugada, eu lembro que era meia-noite e meia, e saí. Peguei, vesti um tênis e coloquei roupa e saí. Tava chuviscando no dia e fui correr, né, extravasar um pouco de energia. E
depois de um ano inteiro, a gente é acostumado com atividade física todo dia e do nada o seu corpo 2 meses ali parado e deitado e só assistindo televisão e sem um norte, sem saber o que fazer, eu acho que foi a virada de chave. Sim. Que eu saí para correr, voltei para casa e falei, amanhã eu vou no shopping, que era a última experiência que eu tinha tido, e eu vou sair de lá com emprego. Uhum. E sou muito orgulhoso, na época muito mais, né? É uma característica que a gente tem que trabalhar todos os dias. Sim. E não pedi dinheiro para os meus pais, não tinha um centavo, né? Não tinha dinheiro nenhum, não pedi dinheiro para os meus pais, e com os R$5 que eu tinha, na época eu fui, vesti uma roupa, paguei a passagem de ônibus, fui lá no Center Shopping e imprimi um currículo numa gráfica que tem lá no shopping, papel crochê. Uhum. Currículo excepcional, lindo, né? O cara pegou o currículo na hora e falou, cara, como assim, né? Com 18 Saiu anos. totalmente do trivial. E eu fui andando nas lojas que tinha e observando as lojas que tinha aquela plaquinha, né? Estamos contratando. Sim. E é bem discreto. E passei na frente de uma loja, que é a Crawford, que é, para quem não conhece, eu acho que nem existe mais aqui em Uberlândia, ela era... Acho que não. Uma loja de moda masculina muito similar à Brooksfield, né? Sim. Terno, traje fino, né? Tipo ou esporte Zara. fino. É mais ou menos. Sim. E aí eu parei em frente àquela loja, tinha um banquinho lá na porta e eu sentei, fiquei 3 minutos observando e olhei todo mundo lá dentro bonitinho, de camisa, tudo alinhadinho. Uhum. E o ambiente, né, muito, muito harmonioso. Eu falei, eu vou trabalhar nesse lugar. E sentei, fiquei observando um pouquinho. E aí eu vi um rapazinho passando numa velocidade mais rápida, caminhando com um passo firme. Eu falei, esse rapaz é o gerente. Uhum. Abordei ele antes dele entrar na loja, falei, tudo jóia? Você que é o gerente aqui da Crawford? Uhum. Ele sou, eu falei, qual que é o seu nome? Ele falou o nome dele, eu falei, deixa eu te falar, eu preciso de 5 minutos do seu tempo. Aí ele, mas do que se trata? Ele falou, porque você vai... Eu falei pra ele, porque você vai contratar um novo funcionário hoje. Eu quero te apresentar. Olha só. E aí ele ficou meio assustado. Você vê que abordagem é tudo, né, cara? Eu falei, eu vou só aguardar. Impacto, né? É o impacto. Você precisava parar ele, né? Uhum. Você precisava pegar a atenção dele. Interessante essa abordagem. E ele tava com a bolsinha, eu acho que ele tinha voltado do almoço. Ele falou, eu só vou guardar minha necessaire lá dentro e já volto pra gente conversar. Uhum. Falei, perfeito. Ele sentou lá no banquinho que eu tava mesmo. Eu tirei meu currículo, ele olhou assim e falou, cara, como assim? E eu falei, Ele olhou meu currículo e falou, hoje eu não tenho vaga de subgerente na loja. Uhum. Eu falei, não, mas eu quero desafio para ser vendedor. Uhum. Só preciso entender um pouco mais sobre como funciona, contei um pouco da minha trajetória para ele. E aí ele, né, falou, realmente a gente está contratando, eu tenho a vaga de vendedor para o período noturno e deu certo, deu ser contratado. Uhum. E lá ele tinha colocado em mim a esperança, né? Falou, e tem um subgerente que eu vejo que não vai continuar conosco, e caso não, faz muito sentido que você, né, se entregar uma boa performance, assuma essa posição. Sim. Fiquei com aquilo na cabeça, na época, a ambição muito pequena, né? Para mim, que como gerente desses quiosques, na época eu ganhava R$2.300, R$2.500, né? Uhum. Passei por uma fase difícil no exército e qualquer R$2.500 que eu ganhasse ali, para mim, resolveria minha vida. Sim. E pela idade que eu tinha, né? Não tinha formação de ensino superior. Então, porque isso aí há 10 anos atrás era um bom salário. Era um bom salário. E fiquei, né? 1 mês, 2 meses... E fui vendo que aquilo não era para mim, né? Jornada de trabalho é cansativa. Shopping, né? Jornada de shopping. Acaba que... quebra o dia, né? 30% a 40% do seu salário fica ali dentro. Porque o ambiente convida, né? O consumo. Convida, te convence. Convence, né? Então é uma academia. Comer mais caro, comprar uma roupa. Justamente. As futilidades que um shopping oferece. Exatamente. Shopping é isso, né? Não digo que só futilidade, mas... muito mais futilidade. Eu acho que o faturamento deles, vou falar uma coisa aqui que
talvez nem seja verdade, mas 30% vem dos próprios funcionários de lá. Olha aí. Que não tem, lógico, consumismo, tanto né? Que a gente consome estando no ambiente. O ambiente vence sempre, né? Mas faz sentido, Faz. É igual você falou, o ambiente, né? A pessoa tá lá, ela fala, tá fácil descontar em folha, parcelar, né? As facilidades que a própria empresa gera. E uma coisa que a gente conversou esses dias, às vezes faz até sentido agora tocando nesse ponto, é que o próprio funcionário às vezes se paga, porque ele consome um produto e ele se paga. Então, o que ele produz além daquilo ali é, obviamente, o que ele vai gerar de lucro, né, a mais para a empresa onde ele trabalha. Ou não faz sentido? Faz muito sentido. Faz muito. Porque consome ali toda a mercadoria do próprio estoque, né? Tanto que é a mesma coisa que nós vendermos carros para os nossos funcionários, né? Realmente. Lá tinha até uma política Mas não é todo mês, né? O funcionário vai comprar carro, mas roupa às vezes compra. E agora, pensando e parando para refletir, realmente é isso, porque lá nessa loja tinha um dia específico do mês, eu não lembro ao certo qual dia, que o funcionário podia comprar produtos da loja com 30% de desconto. Então, você olhava o produto todo santo dia, você falava, mês que vem, tal dia, eu vou comprar esse produto. Já tinha esse gatilho, né? Tinha o gatilho. Então, fantástico. Geniais, né? Sim. Geniais. E todo dia, né, depois desse segundo mês, fui o segundo colocado no primeiro mês de vendas. No segundo mês eu fui o primeiro colocado. E depois desse segundo mês eu parei para pensar e falei, gente, não é isso que eu quero, né? Trabalhar todo dia, de domingo a domingo, com folga quebrada, dia aleatório da semana. Quarta-feira, terça-feira. E das 4 às 10 da noite. Então, eu coloquei na minha cabeça que eu não ia ficar lá por muito tempo. E eu vi a jornada das pessoas que estiveram lá e que na época que eu trabalhava no shopping antes, trabalhavam em lojas próximas aos quiosques que eu trabalhava, e eu via aquele ciclo, né? A pessoa ela ficava muito tempo em um determinado lugar e quando saía era para outra loja dentro do próprio shopping, para ganhar mixaria a mais. Não tinha uma projeção, né? E um crescimento, né? Não tinha. Não progredia, né? Não, e aí eu coloquei, eu acho que naquele momento startou na minha cabeça esse desejo realmente de ser diferente. Se alguém que trabalha em shopping hoje vê, né, esse podcast, já vai começar a refletir, né? E vale a pena. Tem que refletir, né? Não que não seja digno, né? De forma alguma. Tudo é digno, trabalhando honesto e tal, tá levando pão para casa, mas de fato, a pegada de shopping, eu sei que tem muitos amigos que trabalharam dentro de shopping, é unânime. Eles falam, cara, que lá é muito difícil. Você falou tudo. A gente deixa 1/3 ou 1/4 do salário lá mesmo. Lá fica o salário. Você pode até produzir bem, mas você acho que acaba se enganando, né? Se engana. Você tá se enganando, né? Que você tá ganhando bem, porque você tá deixando parte daquele seu salário, que não é pequena, lá mesmo, com alimentação cara. Começa a se dar os presentes, né? Tipo, começa aquelas autossabotagem, né? Eu mereço, eu trabalho demais. Aí você começa a se sabotar, né? Nossa, no shopping deve ter muito gatilho de sabotagem, né? Muito. Imagino, cara. E aí, num determinado dia, ainda estava no meu período de experiência, entrou um rapaz e na porta ali tinha uma mesa, né, com produtos em promoção. Na época eram camisetas de outra coleção que estavam com 40% de desconto. Então, uma camiseta lá na época de R$120 saía por R$80, R$79,90. Certo. E aí ele entrou, me apresentei, eu era o vendedor da vez. E ele, não, eu só vou escolher uma camiseta. O meu sogro tá fazendo aniversário amanhã a gente vai viajar para Goiânia e eu já vou levar um presente daqui. Aí, perfeito, né? E aí ele entrou na loja, eu apresentei para ele as camisetas e olhei pro perfil dele, falei, o cara, né, tá de camisa, calça jeans e sapatos sociais, esse cara deve ser um executivo. Né? Então, é o perfil de cliente que a gente atende lá. Sim. E para você ter noção, ele saiu de lá na época com R$12 mil em compras. Você tá brincando? Levei ele comprar uma camisa pro provador e calça e camisa e camiseta e cinto e sapato e o que você imaginar, eu fui colocando lá no provador e ele ia saindo e vou confessar um negócio agora, eu não entendia nada de roupa.
Mas era nada. Eu só entendia de venda, né? Mas era nada de roupa. E é uma venda mais técnica porque tem o tipo de tecido, e a estruturação do terno, do blazer, e a gravata, e o nó da gravata, e não sei o quê. Uhum. E aí eu ficava no meu primeiro mês observando, né, como que os vendedores faziam, que levava o cara lá pra fora e colocava assim a mão no ombro, falava, não, ficou perfeito, e não sei o quê. O caimento. E aí eu observando e eu fui replicando, né, o que eu olhava, entendendo minimamente ali o que precisava de fato pra aí fui fazendo. Vender. E ele saía, o caimento dessa camisa aqui ficou perfeito. Não, aqui precisa ser um número menor por causa do ombro aqui. Foi. Aí você gerava nele aquele negócio, não, o cara tá... Entende. O cara entende e o cara tá querendo me ajudar. Você vê que ele podia ter me entubado essa camisa aqui que não ficou boa. E ele falou, não, essa não ficou boa. Vamos pra próxima. E a forma como a gente se expressa, né? Inclusive, já entrando nesse gancho, ela é muito importante na venda. Sim. Porque, às vezes, o vendedor ele tem o conhecimento técnico do produto, mas não sabe transparecer isso para o cliente. O cliente não sente segurança no cara. Sim. Então, se eu posso elencar aí um dos pilares principais para um vendedor excepcional, é esse. Saber transparecer para o cliente, de acordo com o perfil, obviamente, do cliente, a qualidade do produto que a gente está oferecendo. Sim. E que entende do produto. E que entende do produto. Exatamente. Não adianta a gente entender e não saber mostrar que a gente entende. Ou se a pessoa não entender, ela tem que fingir que entende. Tem que fingir que entende. Com convicção. Tem que ser convicto. Convicção. Nisso. Porque ninguém nasce sabendo. A pessoa vai construir aquilo. Não é que ela vai ter que trabalhar anos, meses, sem vender nada até aprender. Tanto que ela não vai conseguir perdurar, não vai durar nenhum emprego. Então ela já tem que vender desde o primeiro dia, não concorda? Concordo. Você entrou lá na Crawford no primeiro dia, você já tinha que vender, não tinha? Tinha que vender. Tinha que vender. E muitas empresas, nós vamos entrar nesse tópico aqui, muitas empresas, a grande maioria, né, esmagadora das empresas, não dá o treinamento. Não dá o treinamento. Fala, ó, isso aqui tá o produto, aqui tá o seu crachá de acompanha fulano ali. E acompanha ele aqui e vai trabalhar. Boa sorte, bom trabalho. Acabou. Aí você fala, meu Deus, lá vai eu, né? Mas esse é comum, né? Pode continuar tocando o que você tava falando. E aí esse cara virou pra... Né, a esposa dele não tava na loja, né? Quando ela chegou, ele olhou pra ele e falou, não era só uma camiseta? Ele, não. Parece que o negócio aqui é bom. E dentro do provador, ele gritou pra ela, falou, Suzana, eu vou levar esse moleque, com essa expressão, vou levar esse moleque pra trabalhar comigo. Eu dei uma risadinha sem graça, né? Eu sabia lá quem que era esse cara, o que ele fazia, aonde que ele trabalhava. E morreu ali o assunto. E continuou, na época, a gente que fazia a finalização da venda, o check-out, levei ele pro caixa. Fui passar o cartão e ele falou... Eu falei sério quando eu disse que ia te levar para trabalhar comigo. Você me dá seu cartão? E eu não tinha cartão, obviamente, de visita. E... falei, cara, o meu cartão de visita acabou, mas já encomendei, tá chegando outro, eu vou anotar aqui no cartão da loja o meu telefone. E anotei meu telefone, passei para ele no cartão, ele, não, beleza, e você vai receber uma ligação minha pra gente agendar de conversar. Aí ele perguntou, você conhece o grupo, né? Na época que eu trabalhei, falou o nome do grupo, eu falei, não conheço. Ele, não, então depois pesquisa sobre, porque quando a gente conversar, você já vai estar mais inteirado. Eu falei, perfeito. Nem fiquei com aquele negócio na cabeça, não dei muita ideia na hora. E no outro dia, eu fui pesquisar que grupo que era, o que eles faziam. Na época, eles operavam concessionária Renault e Nissan aqui em Uberlândia. E comentei na época lá dentro da empresa com uma colega de trabalho que eu tinha. E ela falou, não, deixa eu te falar, fulano saiu para esse negócio de vender carro e tá lá na Brooksfield hoje. Esse negócio não dá dinheiro, não. Falei, será? Ela, não, esquece. Isso aí vai te iludir, vai te levar pra lá e você vai ganhar menos que você ganhando aqui. Não faz sentido, não. E eu fiquei, né, naquela briga interna, pensando e imaginando se ele me ligasse, né, porque era uma coisa que nem tinha acontecido ainda, mas se ele me ligasse, eu ia querer, de fato, dar sequência nisso. E eu me convenci, falei, não, pra eu ter certeza, eu preciso pelo menos experimentar. A pessoa que me falou não tem validade nenhuma pra me falar se é bom ou não é. E o mundo tá cheio dessas, né? Cheio dessas pessoas, né? E tem gente que se deixa levar.
Sim. Por esse tipo de pessoa. Falta de personalidade, né? Que parece que tá te ajudando, parece que tá ali querendo te tirar de uma fria, mas na verdade é porque a pessoa ela não tem a ambição necessária para crescer. Ou até, infelizmente, tem inveja, né? De não ter tido essa mesma proposta. Ela vai e fala que a pessoa, pra pessoa que teve a proposta que não é bom, a fim de que ela fique ali na lama junto com ela, né? Que não cresça e que não evolui. O mundo tá cheio de gente assim. E depois disso passou uma semana, 2 semanas, e eu achei que não ia dar certo, que ele nem ia me chamar mais. E fui surpreendido. Eu tava no momento que ia acabar o meu período de experiência, então eu tinha que decidir se eu ia continuar ou não. E aí ele me ligou. Falou, Cassiano, né, aqui é tal, né, eu estive aí na loja, né, há cerca de 3 semanas atrás, e você tem disponibilidade para a gente conversar em uma entrevista aqui na Renault amanhã, né, antes do seu trabalho? Eu falei, claro, tem sim. E fui, né, só fui, e saí um pouco mais cedo de casa para ir lá na Renault, e a gente conversando, ele falou, cara, por mim você tá contratado. E foi tão interessante que foi tão rápido tudo que aconteceu que para ser vendedor dentro de uma loja de 0 km era exigência ter CNH. E ninguém me perguntou nem se eu tinha CNH. Nossa, e você não tinha? Não tinha CNH. E aí deu certo, né? Comecei a vender, tive muito suporte na época. Inclusive um cara que eu admiro demais, que é o Domiciano, ele me ensinou essa fase inicial. Grande Domiciano, conheço. Em todos os aspectos, né? O cara mede 2,5 metros de altura. Imenso. E me ensinou muita coisa. Na época eu tive muita oportunidade, porque além de 0 km, a gente também podia vender os seminovos. E a concessionária tinha uma estrutura. Onde eu te conheci, né? Foi justamente nessa época. E a estrutura era enxuta, então o vendedor ele fazia tudo. A parte de pesquisa do carro que estava entrando na troca, a parte de financiamento, era absolutamente tudo. Tudo que hoje a gente tem várias pessoas para fazer, o vendedor fazia absolutamente sozinho. E isso foi muito bom, porque eu pude, na época, aprender um pouco de cada coisa, né? Que eu acredito que se fosse hoje eu não teria essa mesma oportunidade. E fiquei lá um bom período, fiquei na Renault por 2 anos, foi onde tudo começou. Eu tive a oportunidade de trabalhar um período na Honda, que foi onde eu aprendi a negociação, porque lá eles não davam 1 centavo de desconto, muito pelo contrário, o preço era praticado, no site da Honda era R$100 mil o preço do carro, lá dentro da concessionária era 102 mil, não podia tirar nem R$1.000 do preço. Uma curiosidade, isso é política dessa concessionária em si ou do japonês mesmo, ou da Honda? É os dois, porque a Honda em si, ela trabalha com uma política que se ela oferecer algum tipo de desconto no produto dela, ela vai popularizar e vai impactar na depreciação. Tanto que, quando a gente pega a Honda, é uma das marcas que tem o menor índice de depreciação do mercado. Sem dúvida. Por quê? Honda não vende carro em volume para locadora, para grandes grupos. Não vende para frota, ela vende para consumidor final. E sem desconto. Ela não dá descontos, né? Não pra dá. PJ, nem nada. E é sensacional a forma que eles trabalham, e o japonês é muito inteligente, né? Eles têm até uma política de invasão. Então, uma concessionária, para não gerar competição dentro da própria marca, uma concessionária de um lugar não pode vender se o cliente for de um outro lugar que tenha uma concessionária Honda. Sim. É totalmente proibida. A Honda multa essa concessionária. Olha se só. descobrir, é muito travado. É o que a gente fala, a cultura da empresa. A cultura da empresa. É uma empresa com uma cultura muito forte. Muito. Uma doutrina muito rígida, né? Lá foi onde eu tive a oportunidade de começar a entender a importância do processo. Bacana. Porque dentro da Honda, todas as hipóteses têm um processo definido para se aquilo acontecer. E realmente resguarda o funcionário. Sim. Porque se você tiver seguido o processo, não importa se cai um meteoro lá que você está resguardado. Exato. E lá foi onde destravou em mim, porque eu vim, olha só, de um mercado de carro popular, de uma marca que estava em ascensão no Brasil, que a dificuldade de Quid, venda... né? Quantos Quid você não vendeu? Nossa Deus, mas é muitos.
E para uma marca de carros premium. Na época, para mim, aquilo lá foi, nossa, atravessar da água pro vinho. Trabalhava de gravatinha e achava aquilo sensacional. Só fazendo acho que um parênteses aqui, na verdade, o Kwid você vendeu depois. Não foi nessa primeira. Nessa primeira não existia. Na época eu vendi um Renault Clio. Olha pra você ver, carro 0 km por R$ 27.990, com 3 anos de garantia, com taxa de 0,72% ao mês. Completo. Que hoje, a gente não vai entrar nem nesse mérito, a gente vai até amanhã, que hoje às vezes ele ainda é mais caro. Mais caro do que quando eu vendi ele quando ele era zero. Mas isso aí é outro assunto. Mas pode continuar na Honda foi a fase que eu aprendi a negociar, né? Foi uma fase difícil, porque apesar de ser carro, apesar de ser venda, era um produto totalmente, público totalmente diferente. Totalmente. Então, lá eu precisei realmente me profissionalizar de verdade, porque... Quando eu trabalhei na Renault, tudo que eu aprendi foi fazendo, né? À medida do que as coisas foram acontecendo, eu fui aprendendo. E na Honda, não. Na Honda, ou eu me especializava e era um vendedor, né, de boa performance, ou eu ia vender 4, 5 carros por mês. E eu não me permitia aquilo. Eu fiquei os 3 primeiros meses lá atrás no resultado, e isso pra mim era a mesma coisa de bater na minha cara. Sim, não entrava competitivo na minha demais, cara, né? mas é muito mesmo. E depois de pouco tempo, na Honda eu fiquei, acho que 9 meses. E surgiu a oportunidade de eu ir pra Ford. E aí lá na Ford eu voltei pra a minha essência de onde eu comecei, né? Que tem essa linha de carro popular. Tem os carros premiums também, mas o foco lá era o popular. Sim. E... lá na Ford, né, eu tive alguns deslizes, né, na minha carreira. Foi uma fase difícil de imaturidade, que apesar de um bom vendedor, eu não tive uma conduta ideal que correspondia, né, à posição que eu ocupava. Sim. E fez parte, foi aprendizado. A vida, ela acontece da forma como tem que acontecer. Claro que se a gente puder não errar, né, aprender com o erro dos outros é muito melhor. Muito melhor, mas a gente aprende muito melhor quando é com os nossos próprios erros. Né? Infelizmente. A gente sofre por termos cometido erro. Infelizmente. E fiquei um período pequeno, de 8 a 10 meses dentro da Ford, e saí, né, de lá. Fui demitido pela primeira vez na minha vida. E fiquei afastado do mercado de carro por 6 meses. Foram exatos 6 meses. 6 meses. Em que eu precisei ressignificar a minha vida. Foi onde Deus me ensinou o que de fato é a humildade. E foi a fase da minha vida que tudo aconteceu. Porque foi nesse momento que eu decidi, né, levar um relacionamento a sério, que foi quando eu conheci a Juliana, minha esposa, e estamos juntos até hoje. Sim. E que eu tomei decisões de nunca mais na minha vida eu ter que passar por situações ruins por falhas minhas. Sim. Talvez, e vão acontecer situações ruins, mas o exercício que eu faço todo dia é que, se acontecerem, é porque não está sob meu controle. Sim. Tanto na vida pessoal, no meu relacionamento, quanto na minha vida profissional. Sim. E eu já estava conformado que eu não ia mais voltar a vender carro. Né? Nessa fase, eu voltei a trabalhar com meu tio, na marmoraria, obviamente que em outra posição, com uma outra maturidade, com uma outra bagagem. Tentei levar algumas coisas que eu tinha absorvido desse mercado para dentro da marmoraria, em questão de processo, em questão de marketing, questão de comercial. E estava muito bom, eu já estava convencido que aquela ia ser a minha vida, né? E que eu não ia mais voltar para esse ramo que eu me apaixonei. E Deus faz tudo do jeito certo. Eu lembro claramente no dia que eu dei a notícia para o meu pai, ainda morava com eles quando eu fui demitido da Ford, e ele me perguntou o porquê, eu contei para ele. Ele falou: então você estava errado. Eu falei: estava. Então você assumiu a responsabilidade disso aconteceu. Eu falei: sim. Ele: é agora. Eu falei: papai, Deus não dá uma carga maior do que ninguém consegue suportar. Ele conhece meu coração, ele conhece minha ambição. Então, no momento certo, as coisas vão ficar em ordem. Né? É óbvio que eu não terceirizei a responsabilidade, porque isso é errado, né? De colocar em Deus a responsabilidade do futuro das coisas. Mas eu entendi que aquele momento era um momento de construção do meu caráter, principalmente. Sim.
e que eu ia precisar passar por isso, não por punição, mas por aprendizado. Sim. E passou o tempo, eu fiquei uma fase nos 2 primeiros meses mandando currículo para Deus e o mundo e fiz algumas entrevistas e não consegui, né, voltar para o ramo. E aí eu descansei, falei, já fiz minha parte, né, não tem mais o que eu possa fazer, vou investir aonde eu tô e crescer aqui dentro, fazer o negócio acontecer e ressignificar a minha história, né? E num determinado dia eu recebi uma ligação, né, do Renatinho, que é um grande gestor que eu tive, e chamava todo mundo de bichão. Bichão! Renatinho, você conhece? Eu falei, não, cara, vou entrar num projeto para gerenciar uma nova Renault aqui em Uberlândia. É um grupo que está vindo para cá e vai montar uma concessionária de novo lá no João Naves e eu tô buscando criar uma equipe de profissionais que já trabalharam na marca. Porque, né, vocês já vão ter o treinamento, a montadora ela exige que o vendedor tenha o treinamento, então é menos oneroso para concessionária, é menos gasta menos tempo, é demais. Atalha muito. Falei, cara, beleza, vamos conversar. E conversamos, foi até conturbado, porque quase que não deu pra gente conversar. No dia eu tinha uma viagem para fazer a trabalho e voltei, né, num prazo muito curto e falou, cara, por mim você tá contratado, mas você tem que convencer o diretor do grupo, né, o grupo é de Unai, o diretor ele mora em Palmas e ele vai estar aqui em Uberlândia na semana que vem ou na outra e eu te aviso. Aí beleza. E fiquei, né, com aquele sentimento, aquela agonia por dentro, será que vai dar certo? E conversei, né, no dia eu fui para conversar com esse diretor, é um cara que tem descendência italiana, ele tava conversando comigo, na sala de reunião tinha uma porrada de gente em entrevista para outras funções, com outras pessoas, né, líderes lá dos departamentos lá de Unai, e ele conversando comigo e prestando atenção em todo mundo, até o ponto que eu peguei o envelope que eu tinha levado com os meus últimos 7 ou 8 olerites lá da Ford. Eu sabia onde ia chegar a pergunta e ele, por que você saiu da Ford? Aí eu já peguei os olerites e falei, isso aqui é o salário de janeiro, de fevereiro, de março, ele foi pegando. Foi aí que ele começou realmente a prestar atenção na nossa conversa. E falei, Furlan, eu saí da Ford por isso. Eu errei, não faria de novo. Né? Paguei pelo meu erro, já tô há 6 meses afastado do que eu amo fazer e se vocês me derem a oportunidade eu vou ser um dos melhores vendedores e eu tô te mostrando aqui que eu tenho capacidade de ser, que você vai ter na sua concessionária. Rezou a Bíblia pra mim e falou, você tá contratado, mas quem vai decidir o seu futuro é você, se você vai continuar ou não. Não vai ser, eu não vou te mandar embora, se algum dia você sair é porque você se mandou embora. Falei, beleza. E absorver esse compromisso comigo, de fazer o negócio dar certo, de fazer acontecer. Fiquei 1 ano como vendedor, depois de 1 ano eu assumi a posição de coordenador de venda direta do grupo dentro de Minas Gerais, Unai, Uberaba, Uberlândia e Paracatu. E na época eu não liderava pessoas, eu liderava o processo de venda direta, que é a venda frotista, produtor rural e afins. E foi um período em que começou a pandemia. Então, vamos lá, eu vendia um produto que não estava no chão, que era um faturamento lá da montadora, né, que era totalmente disponibilidade deles. Então, eu vi meus ganhos reduzindo ali muito mais do que a metade. E na época, eu trabalhei junto com o Lucas Milani, grande profissional, tanto na Ford quanto na Renault, e conversando com ele falou, cara, por que você não veio trabalhar aqui na KitKar? E ele no momento era nosso vendedor, era o vendedor web, uma máquina de venda, era o nosso ponta, e a gente já tinha amizade, né? Foi quando eu te chamei, a equipe estava cheia, estava completa, estava num período também que você não podia desligar ninguém por conta daquele programa do governo. E é interessante como as coisas funcionam, né? Eu lembro claramente de quando eu estava lá na Honda, né, e você me chamou, me trouxe aqui na frente da loja, na época eu tinha um barzinho aqui na porta. Verdade. Falou, aqui eu vou fazer isso, e vou derrubar isso aqui, eu vou pintar isso aqui, vou colocar uma fachada ali, os carros vão ficar tudo aqui. Mas na época eu precisava passar por essa fase, né? As coisas acontecem no tempo certo. E eu falei, cara, realmente, quando o Milani falou, Lucas é um cara que eu conheço, né?
daria super certo. E quando ele me falou dos ganhos, eu falei, eu tenho que sair daqui hoje para ir para lá. E foi a fase que eu decidi sair da Renault e vim para o mercado de seminovos, né, com aquela convicção que eu ia já chegar sendo ponto e arrebentando e vendendo mais que todo mundo. E o agora, mercado... Agora vai começar a história na KitKar. Na KitKar. E agora, o mercado, ele é implacável. Você falou, todo mundo escutou sua história de vida, desde pequena até a sua fase adulta, e até chegar na KitKar, né? Aí você entrou, não só por ser KitKar, mas você entrou no mercado de seminovos. Você entrou na selva, né? Na selva. Uma coisa é seminovos de concessionária, outra coisa é seminovos da selva. Da selva. Seminovos de lojas de carros, né? E uma do lado da outra aqui em Uberlândia, além de tudo, né? Agora pode continuar. E eu tinha convicção que era entrar e eu ia arrebentar de vender, ia estar tudo certo. E primeiro mês, 6 vendas. Falei, não é possível. 6 vendas. E chegava em casa pra minha esposa e ela, calma, é novo, ué. Não é novo, eu vendo carro já tem 7 anos. Não é novo. Eu sei vender carro. Tem fulano lá, e a gente começa a se comparar, né? O cara nem dá o gás e tá entregando 10 carros, como que eu não tô conseguindo? E eu fiquei 3 meses, de 3 para 4 meses, tentando entender o meu lugar dentro da KitKar, porque eu tinha a opção de fazer o mesmo que todos faziam, né? E às vezes eu ia conseguir atingir o resultado, só que essa jornada ia demorar muito, porque dependia de carteira de clientes e eu não tinha esse tempo para esperar. Ou eu criava uma forma diferente, né, de estar na KitKar e entregar minha performance com os meus clientes, né, sem ter essa carteira, porque eu tive carteira só de carro 0 km. É muito discrepante, é muito diferente. Até o jeito da abordagem e a demonstração. Se for aplicar tudo que eu fazia dentro da concessionária, dentro da KitKar, eu, né, não teria performance. Então eu precisei me reinventar de novo. E aí foi onde eu entendi, né, que apesar de já ter o vendedor digital dentro da loja, eu entendi que eu precisava ser o meu digital. Sim. Que era lá que eu ia... Você não tinha como ser o da loja, você tinha que ser o seu, né? Eu ia ser o meu. E aí eu decidi isso. Eu falei, eu vou ser o meu vendedor digital. E aí eu lembro que na época a loja não era aqui. E quando eu cheguei com o meu notebook lá, o pessoal olhou pra mim e falou assim, com 1 semana você vai chegar aqui, não vai ter esse notebook não, eles vão te tomar. Eles vão roubar seu notebook. Eu falei, não, mas vou continuar trazendo e vai dar certo. Sentei e fui pro digital e ninguém entendia nada e isso aí não vai dar certo e não é assim que vende, é uma almofadinha da concessionária. E eu, né, foquei e falei, eu vou fazer esse negócio acontecer Aquela e dar certo. molecada da zoeira, né? Nossa, Meu Deus do céu. Jardel, Zeca, Milani, pensa essa tropa de gente. Léo, Fiore. Ali foi um aprendizado muito grande. Era uma turma boa. Era uma turma muito boa. E foi aí que eu consegui começar a me destacar, né, nesse mercado de seminovos. Então, eu fui para o que hoje a gente já entende, né? E eu acho que ainda tem lojistas que não enxergam isso, que é no digital que a gente consegue estar na rua mais visitada do mundo, né? E aí eu trouxe isso para o meu micronegócio, né? Como vendedor dentro da KitKar. E aí foi quando eu comecei a performar. Então eu acompanhei esse período de transição da empresa, da outra loja para essa loja que a gente está hoje. A estrutura física que hoje traz para a gente um conforto muito maior, né? Para quem já trabalhou na outra sabe que a gente éramos verdadeiros guerreiros. E acompanhei essa mudança também no perfil de estoque, né? Porque antes a gente vendia carros ali de 20, 25, 30 mil reais, hoje a gente já tem carros aí de alto padrão. Então, com isso, né, acompanhando essa transição, eu pude aprender a vender esses carros, né, de ticket médio bem mais baixo. E aí eu trouxe, né, o que eu já sabia, né, de dentro das concessionárias para vender esses produtos de padrão maior, né, quando a KitKar se transformou. E foi fantástico acompanhar essa trajetória de transformação da empresa. Foi um ensino, né? Demais, foi uma escola. Eu falo que
a gente tem que falar da gente, né? Realmente em algum momento, né? Não é questão de ser arrogante. A KitKar, ela ensinou muito para mim, ensinou muito para você, ensinou muito para muitos, né? Foi uma grande escola, por quê? Todos nós aprendemos juntos. Essa é a verdadeira escola, não é aquela escola que você senta numa cadeira e escuta um professor escrevendo um quadro. Essa é a escola da vida real, a escola da prática. Então, uma coisa é você ir na faculdade e ouvir teoria atrás de teoria, de muitos professores que nunca tiveram uma empresa na vivência, né? Nunca tiveram um CNPJ na vida. Nunca, às vezes, sequer atender ou vender algum produto na vida. Então, a escola KitKar, ela ensinou muito, chegando agora nesse gancho, né, da história sua na KitKar. Eu vou deixar, obviamente, você também dar suas conclusões, mas o que eu enxerguei? Você chegou aqui um jovem, imaturo, você tinha muita maturidade na sua área de atuação, sim, mas zero maturidade na nossa área, que é o rush de vender carros usados. E quando você entrou, você teve um choque térmico muito grande. A minha percepção foi essa. Trazendo aí essa reflexão de quando você entrou, realmente foi muito bom, né, você ter passado por todas as etapas que a KitKar teve, não só que você, mas junto com a KitKar. Você não entrou na KitKar há um ano atrás para ver essa estrutura toda que a gente tem hoje, até de ter um próprio podcast. Antigamente a gente tinha escassez de recursos, né? De um tudo, né? Não posso nem entrar em detalhes. Mas o seu crescimento foi exponencial, foi gradativo, né? E com o tempo, através do tempo. Então, você falou 4 anos que vai fazer que você está conosco. E trouxe até aqui, eu até escrevi. Ouvindo a sua história, como ainda não tinha ouvido, eu acho que ninguém que te conhece também ouviu, por esse seu modo reservado, foi a empresa, está sendo a empresa onde você mais ficou, a KitKar. Ou eu estou enganado? Sim. Porque esses 4 anos está sendo um tempo mais longo do que das outras empresas por onde você passou. Não que isso seja ruim. Não estou dizendo isso, só estou dizendo que eu trouxe isso. Então hoje você você está mais tempo na KitKar do que em todas as outras empresas por onde você passou. Porque vai dar 4 anos, o tempo passa muito rápido, gente. Parece que tem, sei lá, 2, 3 anos e você já falou que vai dar 4. A gente brinca, né, que tem profissionais que trabalham conosco aqui que vai dar 1 ano. Eu falei assim, mas a gente contratou essa pessoa tem agora, nesses dias. Não, vai dar 1 ano. Eu falei, meu Deus do céu, o tempo tá passando muito rápido. E realmente tá mesmo. E trazendo de volta esse assunto seu aqui, da sua vinda para KitKar, então você entrou imaturo e ficou muito maduro, né? E você fez toda uma empresa, além de você também, claro, crescer e evoluir, né? Eu falo que a sua fatia, uma fatia de compromisso dessa personalidade que você trouxe para nós, de profissionalizar a equipe, de fazer todo mundo subir de nível, foi muito grande. Eu sei que tem muita gente aqui dentro da KitKar, fora também, mas vamos falar de KitKar, que é grata a você pelo que você né? Pelo seu nível de profissionalismo, de cobrança e pela sua personalidade. E fazendo até essa confissão, você batendo muito de frente comigo me fez me tornar uma pessoa mais humilde. Porque eu falei, das duas, uma. Ou eu vou continuar sendo um centralizador, nós vamos entrar nesse tópico, eu tenho certeza que muita gente vai querer escutar sobre isso, né? A gente deu esse espaço para você contar toda a sua trajetória, que por sinal, muito, muito digna, né? Muito bacana, mas esse processo transitório de carreira, né? Seu aqui dentro da KitKar, para hoje você ser o diretor do grupo todo, né? Que hoje somos 6 empresas. Hoje somos 6 empresas aqui dentro desse grupo e você liderando basicamente todas elas, fruto do seu trabalho, né? Da sua dedicação, da sua perseverança e resiliência, né? Porque eu sei que você passou por poucas e boas, vendo pessoas menos capazes que você ter acesso a ferramentas que você não podia ter. Isso aí, isso é claro, você já entendeu tudo. Então, pessoas menos capazes que você tinham acesso a ferramentas que você não tinha, e você se via mais capaz que elas. Só que no tempo de Deus, não no nosso, aconteceu as coisas.
você começou a ter acesso até ter se tornado um consultor web, né? Eu quero falar um pouco também sobre isso, porque é diferente na percepção de outra pessoa do que da de nós mesmos, mas você ter se tornado um vendedor web, que já deveria ter se tornado há mais tempo, mas no tempo certo aconteceu, através das saídas das pessoas. A gente sabe que boa parte das pessoas de alta performance, dos profissionais de alta performance que por aqui passaram, se tornaram melhores. Montaram empresas ou estão numa situação melhor do que quando saíram. Né? Outros não, mas esses em questão saíram para empreender, para montar empresa e para né, evoluir profissionalmente. Então, essa saída sua, essa transição, perdão, da venda para venda showroom, né? Venda pátio, para web, eu acho que foi um divisor de águas na sua carreira. Eu acho. Sim. Não foi? Sim, porque com certeza. você se encontrou. Você viu a sua forma. Eu vi sempre o brilho nos seus olhos quando você tinha, além do acesso a esse produto, a essa possibilidade de venda pela internet, e você, muito esperto, entendeu que é ali que está o negócio, acontece ali, mas não por isso somente, mas por ter te dado a alçada, a autonomia. Porque eu comecei a te testar ali, porque eu falei, esse rapaz, ele tem pedigree. Esse rapaz, ele tem pedigree para ser um líder da empresa daqui a um tempo. E eu fiquei remoendo isso. Você sabe que eu sou muito expansivo, acabo falando muito, às vezes até antes da hora. Né? Eu entendo esse lado meu. Só que segurei. Eu falei, cara, esse menino, ele é muito bom, ele é muito técnico, entende de tecnologia. Então, tem tudo para assumir, né? Um cargo de liderança. E, igual eu te falei, confessando isso, naturalmente eu fui te soltando na web para ver até onde você ia. Vamos ver até onde que ele vai. Vamos ver se ele vai trazer sugestões para mim ou só vai executar o que eu mandar. Isso eu já fui me treinando, não te treinando. Depois você foi treinado. Mas eu fui me treinando, porque eu aprendi a descentralizar com você. Acho que foi uma das maiores experiências profissionais de descentralização na minha carreira, foi você. Que eu fui passando mais alçadas, mais autonomia para você do que para outros. Errei com alguns, não vou mentir. Errei com alguns, poderia ter tirado mais das minhas mãos, vivi um processo de pandemia, então eu me vi ali numa situação que se eu soltasse aquilo ali, eu poderia perder tudo que um dia eu conquistei. Então eu passei por essa etapa dramática, eu e muita gente, né? O mundo inteiro passou por isso, que empreendi. Mas voltando pro tópico, eu fui vendo você liderar o seu time web. Isso você sendo vendedor, você não era gerente, Sim. gestor. Você tinha o Jardel como seu parceiro de vendas, fenômeno da web. Você usou isso em seu favor, porque era o cara que se expunha ali. Você sempre um cara mais reservado. Muito bom para falar também, por sinal, mas não via essa necessidade, né? Não tinha essa necessidade de exposição. Tanto que a gente já brigou várias vezes. A gente já brigou várias vezes, gente. Porque eu falava, cara, vendedor que não é visto não é lembrado. E você, sim, fazia o seu trabalho, até desmistificando um pouco disso. Eu ainda defendo essa tese, vou morrer defendendo ela, porque a performance maior vem de quem se expõe mais. Isso aí é sem sombra de dúvidas. Mas você conseguiu se reinventar ali. Você falou, não, eu dentro do meu, acho que da minha personalidade, eu vou ficar aqui mais no anonimato, mas vou trabalhar muito. Eu estou sendo visto, sim. Mas eu não tô pondo a minha cara nas redes sociais, igual o meu chefe pede, igual o Lucas fala, que eu tenho que aparecer, fazer stories, fazer feed, desenvolver, né, esse trabalho. Só que eu vou fazer, ao contrário que muitos aí, às vezes, agora, então eu não preciso me expor. Não, colega, não é isso. É porque enquanto uns estavam basicamente se expondo nas redes sociais, mostrando o rosto, dando bom dia, coisa que a gente criou isso aqui na nossa região, você dava o seu jeito de dar o seu bom dia para o cliente, através do tráfego pago, que você começou a explorar. Eu te dei corda ali para você explorar e trazer ferramentas, sugestões. Falei,
E eu sempre topando. E eu falo brincando, eu falava assim, cara, esse moleque, ele tá testando meu dinheiro. Ele tá errando, eu tô dando chance dele errar com meu dinheiro. Eu falei, que ponto cheguei, né? Esse cara tá errando com meu dinheiro, irmão. Pra ele tá lindo, porque se ele errar, ele errou. E o dinheiro, quem perdeu foi eu. Mas tá bom, esse é o preço. Esse é o preço que se paga. É a dor do crescimento. A gente tem que confiar. Delegar e confiar. Então, aconteceu de você ter se sobressaído na web. A gente bateu muita cabeça até a gente conseguir romper. Né? Não foi flores. A gente bateu muita cabeça. A web ela é muito complexa. Né? Ela é muito complexa. Né? Ela é um binário, é um sistema assim, que eu falo binário, que ela tem o topo, que é a internet, a rede de internet. Abaixo dela ali é quase finito. E não tem um padrão, uma receita. Não, né? Principalmente tem. no nosso ramo, que a persona, o nosso cliente, ele é totalmente impossível da gente determinar um padrão exato para aquele produto. É muito complexo. E eu não posso estender muito, porque o nosso episódio ele vai ficar longo, mas eu tenho certeza que muita gente que chegou até aqui tá gostando do conteúdo e vai vir coisa melhor pela frente. Segura a onda aí. Que essa transição de carreira sua, de vendedor ao vendedor web e hoje a diretor, é esse o intuito desse episódio, é esse o intuito desse convite que eu te fiz. Não por a gente não ter acesso a pessoas de fora. Eu falei, não, eu preciso mostrar para as pessoas de fora como que um profissional consegue crescer dentro da empresa. E eu falo e bato muito na tecla do intraempreender. Ele intraempreende, porque os gurus da internet, né, as pessoas, as línguas maldosas, falam muito naquele termo de que você está realizando os sonhos dos outros. Você está trabalhando para esse cara, você está só realizando o sonho dele. Enquanto você não sair daí, você não vai realizar o seu sonho. E não é isso, eu não estou falando isso para defender a tese que eu tenho que ficar segurando profissional aqui, porque eu sou o cara mais aberto para ter profissionais formando e indo para a rua, para o campo, para empreender. Tantas pessoas que daqui já saíram e hoje estão formados, estão com empresas, gerando emprego, gerando riqueza. Eu sou patriota. A maioria do brasileiro, eu sei que você também é. A maioria do povo brasileiro não é. E não por culpa, por cultura. Nasceu numa cultura de antipatriotismo. Mas eu não sou todo mundo. A minha mãe já me ensinou, minha avó. Você não é todo mundo. Menino, você não é todo mundo. A gente sempre escutou isso. Então, como eu sou um cara patriota, eu falei, não, eu preciso formar pessoas, porque um dia eu fui formado. Eu tive o privilégio de ter sido criado, formado por um profissional, que era o meu avô. Algumas pessoas, um dia eu vou ainda abrir esse gancho de contar um pouco da minha biografia, mas quando eu vi você nesse processo transitório de vendedor ao cargo de diretor, eu senti um orgulho, primeiro, muito grande de mim, de ter rompido. Eu acho que você também. Você deve ter lá e falar assim, mas o Lucas tá diferente. Eu rompi um cordão umbilical, meu mesmo, de falar, chega, eu preciso descentralizar. E não é que eu tô folgando, não é que eu tô afrouxando a corda. Não, eu tô evoluindo, eu tô crescendo. Eu preciso descentralizar. Eu preciso dar mais autonomia para as pessoas que lideram a empresa junto comigo. E você, como já foi, a gente vai colocar esse tópico aqui, inclusive vou entrar nesse gancho, gerente comercial, porque foi uma transição. Você saiu de vendedor a vendedor web, a líder web, a gerente comercial, gerente de vendas, a hoje diretor. Então você passou por várias etapas. Sim. Às vezes na correria a gente não para e pensa, né? Mas olha só, quantas funções você não teve aqui. Vendedor, vendedor web, líder web, gestor comercial, diretor. São 5 cargos que você passou dentro da empresa. Às vezes algumas pessoas devem julgar, falar assim, nossa, um rapaz novo desse, como que ele chegou? Opa, peraí. Foram 4 anos muito vividos, intensos, de pandemia, de processo de transição de espaço físico, que a gente passou de um espaço físico muito difícil, com muita escassez, né, de recursos, para hoje um espaço que a gente tem, né, múltiplas vezes mais recursos que tínhamos, e a gente está caminhando para ter mais, né? A gente conversa o tempo inteiro. Hoje eu confidencio muitas coisas, muitos projetos para você. E esse processo, nessa transição de carreira, essa evolução, né, essas promoções que você teve, foi tudo por mérito seu, porque você mostrou o seu compromisso e, voltando lá do começo, a sua personalidade. Por isso que eu busco pessoas de personalidade. A gente tá falando isso hoje mais cedo dentro de um carro. Fala, cara, é foda. É foda. Ao mesmo tempo que a gente quer pessoas com uma personalidade forte, porque são essas pessoas que te elevam, te fazem crescer,
essas pessoas te incomodam demais. Elas te tiram de uma zona de conforto fora do comum. Porque elas estão batendo de frente com você. E aquele autoritarismo na nossa cabeça aqui de falar assim, quem que é esse cara pra ficar falando o que eu tenho que fazer, irmão? Quem que é essa mulher que tá falando o que eu tenho que fazer? Eu sei o que eu tenho que fazer porque eu cheguei no topo. Olha só o tanto que a gente precisa moer o nosso orgulho, igual você falou, que tá trabalhando isso, todos nós, seres humanos, estamos trabalhando. Isso é diário, né? Isso é diário, constante. A gente tá moendo o nosso orgulho e eu precisei moer o meu orgulho para entender que sim, se eu quiser continuar crescendo e além de tudo, como a gente já também falou sobre, perpetuar nesse mercado, ter uma empresa que perpetua, uma empresa que ela tem perpetuidade. Para quem às vezes ainda não sabe o real sentido da palavra perpetuidade, uma empresa que dura, uma empresa que é sustentável, que tem durabilidade, que tem gestão de processos, de pessoas e que tem uma cultura forte, né? De princípios, de valores, de ideais. Então é isso que a gente vem construindo cada vez mais. E você saindo do processo de gerente comercial que você teve uma oportunidade por um ano. Um ano redondinho, bateu na linha. Um ano, e não foi ensaiado, foi acaso. E eu analisando ali tudo, né, através de alguns cursos de inteligência emocional, cursos de alta performance também da área profissional, né, de empresas e tal, donos de empresas e etc. E eu girei uma chave. Eu falei, pois é, cheguei no momento de falar para mim mesmo se eu preciso ter um diretor na minha empresa agora, um gerente geral na empresa, ou um CEO, né? Um CEO, né? Hoje tem nomenclaturas para tudo, hoje americanizou tudo, né? Ou se de fato eu vou ficar vivendo essa crença de que o gado só engorda no olho do dono, o boi só engorda no olho do dono. Quantas e quantas vezes a gente não escutou esse termo na vida? A gente cresceu acreditando piamente que essa é a verdade. Não. Os pais da gente, eu estou escutando meu avô falando aqui, ó. Os pais, amigos, parentes, etc. Pessoas que a gente nem conhece. Porque o boi só engorda no olho do dono. É a pura inverdade, a pura falsidade é a gente acreditar nisso, nessa tese. Agora pensa, se o boi só engorda no olho do dono, então quer dizer que você vai ser escravo do seu negócio pro resto da vida. Não faz sentido. Então quer dizer que se o boi só engorda no olho do dono, eu vou ser escravo da minha empresa pro resto da vida. Eu não vou poder tirar férias, eu não vou poder descansar, eu não posso nem adoecer. Porque se eu adoecer, a empresa para. O boi vai ficar solto no pasto, né? E trata basicamente o colaborador como gado. Além de tudo, usa uma analogia perversa e péssima, né? Disso. Então a gente tem uma desconstrução muito grande na nossa mente dessas crenças que a gente construiu ao longo da nossa infância, da nossa juventude. E trazendo esse tópico, que é o mais importante que eu quero abordar com você que está ouvindo a gente até agora aqui, que está assistindo, é essa transição de carreira, aonde você está hoje, mesmo não sendo dono de empresa, mas principalmente para você, dono de empresa, que hoje se vê numa situação de que, putz, será que isso aqui, eu vou viver isso aqui, esse caos pro resto da minha vida? Começa a enxergar as pessoas que estão ao seu redor, os seus colaboradores, as pessoas que você lidera, quais são as pessoas que têm mais potencial para começar a chegar mais perto de você, a sentar na mesa que você senta, na mesa do conselho, na mesa das pessoas que elas vão começar a bater de frente com você. Se prepara. As pessoas vão começar a bater de frente com você, falar assim, eu não concordo. Você vai falar assim, mas quem que é você para não concordar? Dentro da sua cabeça, né? Eu não tô te falando que é para você concordar, só tô te falando que é para você fazer. Mas não, você vai ter que desconstruir isso, moer o orgulho, ter uma humildade genuína para entender que essas pessoas elas têm que ter voz ativa na sua empresa. Porque senão você vai ser escravo do seu negócio pro resto da vida. E você, Cassiano, tá sendo uma pessoa que inspira. Eu cansei, confesso, de ser eu a inspiração. Eu falei, não, eu não tenho que ser inspiração somente. Eu sou a inspiração da minha equipe, eu sou espelho para minha equipe, para muitos de fora também, mas eu preciso trazer pessoas para perto de mim que também inspiram, não só que executam, ou só que são frias. E tá sendo um desafio para mim, porque
essa parte da inspiração, né, para mim, ela foi, eu acho que a parte mais complicada, né, de entender, né, como que funciona e o que eu precisava me tornar. E eu tô percebendo isso cada dia mais em você, que você tá se abrindo mais. São as oportunidades que você tá vendo que Deus tá te dando, não sou eu, que Deus tá te dando essas oportunidades para você se libertar de algumas crenças do seu passado, da sua infância, familiar e etc. Você está se libertando disso. Eu contextualizo que você está tirando amarras de dentro de você, abrindo mais o coração, né? Que às vezes aquele coração gelado, que eu também tinha. Eu tive que abrir, tive que me expor mais, eu tive que amar mais as pessoas, né? Eu tive que praticar mais esse segundo mandamento, né? Que primeiro é amar a Deus acima de todas as coisas, é amar ao próximo como a ti mesmo, né? Sim. Nossa Senhora, eu falei, Deus do céu, é muito difícil esse mandamento. Mas a gente tá aqui nessa luta constante todos os dias, né? Para buscar isso, para buscar essa evolução espiritual também. E eu coloquei uma pergunta interessante aqui. Você já imaginou um dia se tornar líder, se tornar a pessoa, o cargo, né, profissional que você tá tendo a oportunidade de ter hoje? Nessa proporção, não. Eu confesso que assim, né, inclusive até mandando um recado aí pro Zeca, não foi planejado, não foi articulado, tá? O Zeca, ele sempre a teoria da conspiração, né? Ele vai assistir, eu tenho certeza, então tá aí o recado. Não, eu sempre me vi como um líder de processos, sim, projetos, né? Que é basicamente criar, acompanhar, monitorar e ajustar. Mas não liderar pessoas, isso não. Sim. E isso partindo de mim mesmo, apesar de naturalmente eu ter a habilidade, eu sabia disso, né? Eu não acredito que só quem nasce com habilidade, com dom, igual alguns dizem, que consegue fazer, mas tem algumas pessoas que já são predispostas, né? Sim. E eu sentia isso, que eu tinha essa predisposição. Então, sim, em alguns momentos, né, em situações, a gente se coloca em situações de liderança, mas não era a minha intenção ter isso de forma perpétua, igual é hoje. Sim. E tinha a intenção, igual quando eu entrei para a web, para mim era muito gostoso o desafio, porque você implantar um processo, idealizar, imaginar, criar estratégias e fazer aquilo funcionar e ver que de fato deu certo, né, com uma coisa que você pensou, sim, isso para mim é fantástico. Prazeroso, né? É prazeroso demais. E quando surgiu o desafio de assumir como gestor comercial, né, de uma equipe que se tivesse jaula não dava conta de segurar, só leões mesmo, e eu tive que de novo me transformar, porque eu sempre fui uma pessoa que acreditava muito no resultado das minhas ações, né? Então eu me propunha fazer uma coisa e essa coisa, né, fatalmente, enquanto não dava certo, eu não sossegava, às vezes demorava, às vezes não, mas eu ia até o final. E quando eu vi esse desafio, eu falei, cara, para isso dar certo, eu vou precisar transformar muitas crenças que eu tenho, né? Sim. Porque, de certa forma, eu saí de uma posição que tudo que eu desenvolvia de resultado dependia apenas do que eu fazia, da força do meu braço. Sim. E eu precisava inspirar as pessoas a fazer uma coisa que eu, né, há alguns meses atrás fazia no lugar dela. Então, esse foi o desafio. Então, essa virada de chave de como que eu iria atuar no desenvolvimento de um time para pegar um time que já era bom e tornar ele ainda melhor, né, e eliminar as falhas e ampliar aí o que esses profissionais tinham de positivo, esse foi o verdadeiro desafio. Então, essa fase de um ano que eu tive como gestor comercial foi o molde que eu precisei para estar onde eu estou hoje. Porque se eu não tivesse passado por essa jornada, fatalmente hoje eu não estaria preparado para assumir a posição de diretoria. E como a gente, né, percebeu juntos, foi fases que você precisou passar, você mesmo disse aí. Foram fases que você precisou passar, que você precisou viver, para você ter a maturidade suficiente para hoje se tornar um diretor. E uma das coisas que eu, confessando para você mais uma vez, que eu te preparei, foi para desbloquear esse
coração até então gelado que você tinha. De você sim não ter sentimentos nos negócios, mas ter uma dosagem. Eu falo que muita gente fala que não deve se envolver emoções no negócio. Eu falo que é totalmente errado isso. Existe uma dosagem. É claro que se você passar dessa dose da emoção dentro da sua empresa, fatalmente o seu negócio vai sucumbir. Agora, se você souber, do mesmo jeito, que se você colocar muita razão e pouca emoção, seu negócio também vai sucumbir. Você vai ter pessoas frias junto com você que só trocam o tempo delas por dinheiro. Essas pessoas que veem você não como inspiração, mas como uma moeda de troca, onde elas veem você como o cara que vai entregar o dinheiro para ela se ela entregar, né, a performance dela. Então, ela vai trocar o tempo dela pelo seu dinheiro. Então, essas são empresas que se moldam pela razão. E tem as empresas que se moldam pela emoção, que são as empresas que eu falo que tem bajuladores em volta de você, abusadores, sanguessugas. Eu falo que são sanguessugas mesmo, que abusam da sua boa vontade, do seu bom coração. Então, você sabe que sempre fui um pouco mais emoção do que razão. Aprendi a dosar isso melhor, porque realmente cometi alguns erros, confiei em pessoas erradas, me frustrei com pessoas, né? E você viveu muito disso comigo. E você me ajudou a dosar melhor, você foi ferramenta que me ajudou a dosar melhor essa emoção, e eu te ajudei a dosar melhor a emoção. Com certeza. Então, uma pessoa hoje, no âmbito profissional, que consegue dosar, consegue criar uma balança uniforme entre razão e emoção, essa pessoa ela vai sobressair em qualquer negócio que ela for empreender na vida. Não adianta você ter mais razão, menos emoção. Você tem que saber dosar frieza na emoção, frieza na razão. É isso. Não. Tem que ter 70% de razão, 30% de emoção, ou 80% de razão, 20%. Eu não acredito nisso, porque senão meu negócio não teria dado certo. Claramente, poderia ter feito coisas melhores, mas a gente aprende com os erros. A gente acabou de falar sobre isso. Sim. A gente aprende muito mais errando do que acertando. E muito mais com os nossos erros do que com os erros dos outros. Com certeza. Né? Pessoas, eu falo que é um privilégio as pessoas aqui de dentro, você também, aprender com os meus erros. E olha que eu falo e repito muitas vezes, gente, vocês estão tendo a oportunidade de aprender com os meus erros. Eu errei, eu estou falando para você, não erre. Não erre, não cometa esse mesmo erro que eu cometi. Você está indo para o mesmo caminho que eu fui e deu errado. Não precisa, eu pego você, te coloco no trilho de novo, siga esse caminho. Não é que eu sou o dono da verdade, não, eu já cometi esse erro. Então não tem nada melhor na vida do que a experiência, a vivência. Com certeza. E você está tendo uma oportunidade muito grande de liderar pessoas, inspirar pessoas. Eu estou ouvindo de pessoas aqui de dentro da empresa e de fora também, que você também está se tornando cada vez mais inspirador para elas. E não só um cara que é molde no aspecto técnico, no aspecto profissional, ético e etc. Não, a inspiração ela move tudo. É o seu sentimento, é você se interessar pela vida da pessoa. Você se interessa mais hoje pela vida das pessoas. Sim. Antigamente você tinha você. Não, né? As pessoas, se elas estão fazendo ou não. E não estou dizendo que você estava errado, você estava fazendo o seu. Só que aí eu tenho que me dar um pouco desse mérito, não estou aqui com vaidade, com ego, mas que eu enxerguei isso em você, eu sei que eu não vou conseguir mudar as pessoas, mas às vezes eu vou conseguir moldar pessoas, dentro do caráter, dentro das características, das personalidades delas. E uma das coisas que eu consegui enxergar em você foi essa possibilidade de você se abrir mais. Falei, cara, você precisa se abrir mais, você precisa se mostrar mais, porque eu quero você no topo, eu quero que você sobe. E essa transição sua tá só acontecendo por causa disso. Com certeza. Tô te confessando aqui, tô te contando a verdade. Você só está na cadeira que você está hoje porque você se abriu. Não porque eu falei, se você não se abrir, não. Eu te dava insights e esperava você fazer. Porque eu sou muito disso. Como eu fui muito moldado, quase que uma doutrina militarista também, que meu avô me testava tudo que ele podia testar em mim. Eu, dentro dos meus princípios, dos meus valores, do que eu acho justo e ético, eu também testo cada um de vocês. E eu fui te testando e vendo se você iria se abrir. Porque se você tivesse se mantido gelado,
você não teria subido de cargo. Por isso que eu falo, as pessoas que não conseguem dosar a emoção com razão, elas não vão prosperar na vida. A gente tem que ter emoção também, porque a emoção vem de afeto, vem de carinho, vem de acalento, vem do segundo mandamento, que é amar ao próximo como a ti mesmo. Se a gente não seguir isso, se a gente não entender que a palavra de Deus ela está inteiramente junto com os nossos negócios, ela não é uma coisa, o espiritual não é uma, o profissional não é outra. O espiritual é junto, é espírito profissional. Então é isso que tem que estar junto, alinhado. E você tem se mostrado mais aberto a entender isso, né? Você está tendo uma devoção minha maior de tempo. Eu tô te dando mais tempo meu porque eu quero que você também seja inspiração. Essa carga emocional que eu carrego, que todo líder que eu tenho certeza carrega, toda pessoa que está lá na cadeira de líder, ela carrega uma carga emocional maior, porque muita gente está ali pensando nela, no que ela vai fazer. Então essa carga eu quero tirar um pouco para você. Falei, carrega ela um pouco comigo, e não que vai ser um peso para você, não, vai ser um privilégio. Você vai olhar isso como uma oportunidade, um privilégio de evoluir na esfera pessoal, profissional e financeira. Se o seu pessoal, o seu profissional está bem e o seu espiritual está bem, a financeira fatalmente vai estar bem. É consequência, né? E eu vou muito além. Quando a gente fala que existe a necessidade desse equilíbrio, para pessoas como eu, que são guiadas pelo resultado, né? Sim. A gente idealiza o resultado e monta um planejamento do que a gente precisa fazer para esse resultado acontecer. Uhum. Hoje é impossível em um negócio como o nosso, né? Que é feito por pessoas, para pessoas, né? Não só no mercado de carro, no mercado de comércio em geral. Sim. É impossível a gente desenvolver um time de alta performance se não tiver emoção. Sim. Porque eu escutei recentemente isso, as empresas elas contratam por currículos e demitem por comportamento. E o comportamento ele é baseado na emoção. Então, Sim. se como líder, né, lá no passado, eu não me desbloqueasse para eu entender a emoção do meu liderado, né, da pessoa que ela é a responsável, é só ela. Eu dependo totalmente dessas pessoas para entregar o resultado que eu preciso. Sim. Então, se eu não entender a emoção dela, eu não consigo moldar o comportamento, eu não consigo direcionar esse profissional para ele atingir o resultado que a gente precisa. Sim. Então, até da parte racional, o emocional faz sentido. Sim. Né? E hoje, quando a gente fala dessa carga a KitKar ela está evoluindo para ter um time de liderança muito bem estruturado, né? Sim. Muito mais do que hoje estamos trabalhando hoje para dividir essa carga não só entre nós dois, sim, né? Sem sombra de dúvida. Como líderes, mas que essa responsabilidade e privilégio seja repartido com todos os nossos mútuo, líderes. Né? Seja de Exatamente. comum, de comum divisão para todos. É claro que um sobressai de acordo com o seu nível hierárquico dentro de uma empresa, mas ter uma divisão desse fardo, dessa carga, né? Que eu sei que é positivo, eu sei que é privilégio, mas tem que ter. Tem que ter. E é o único caminho, a gente falou lá atrás sobre ser o escravo do negócio, é o único caminho para uma empresa ser autogerenciável. Sim. Né? Que a liderança da empresa seja forte, Sim. mas forte mesmo, em todos os aspectos, no sentido emocional e no sentido técnico. Sim. E é o que a gente está plantando, né, agora. O tempo todo, né? A gente está buscando essa evolução profissional, a gente criar, né, processos dentro dessa empresa onde a gente vai ter um time engajado, um time de alta performance, um time forte. Time forte aqui, ó. Forte na mentalidade. É um time forte na mentalidade, não tem nada que abala. Não tem nada. Não é o resultado, não é às vezes a falta da entrega no mês que ele vai se abalar para o próximo mês, ou não é por às vezes um problema pessoal, enfim. Não é um problema externo ou até interno mesmo que vai abalar aquela pessoa. Então, uma pessoa que hoje, um líder hoje, que busca fortalecer o seu time, fortalecer a mentalidade do seu time, ele está no caminho certinho do progresso, da prosperidade e da evolução dentro da empresa. E na sua pessoal, na esfera pessoal também. Porque trazendo até esse gancho que você trouxe sobre até na esfera racional a gente tem que trabalhar o emocional. Você vê, até trazendo esse contexto para cá, a gente precisa sim enxergar
que a gente quer. Então, eu quero entregar resultado, eu quero ganhar dinheiro, eu quero prosperar. E aí você começa a entender, mas como que eu vou chegar nesses objetivos? Eu preciso de gente, eu preciso de pessoas. Aí você já trava ali e você fala, então se eu não envolver sentimento, eu não vou conseguir chegar nesse objetivo. Então você tem que envolver sentimento. Mas então quer dizer, Lucas, que a gente tem que ser falso? Não, pessoal. Não distorçam o que eu estou querendo dizer. A gente tem que ser sincero, tem que ser verdadeiro, mas é através dessa necessidade por conquistar algo que você entende que você tem que mudar, que você tem que evoluir, que você tem que sair da zona de conforto. E tem que ser genuíno, não tem outra forma de existir. Porque a gente pode enganar o ser humano, ali não tem como enganar. A gente pode enganar o ser humano, a gente pode enganar uns aos outros aqui, mas a Deus a gente não engana, e Deus não prospera na vida de uma pessoa falsa, de uma pessoa que só quer fazer com uma mão já sabendo o que vai acontecer na outra. Não, você tem que, já viu, a mão direita faz, a esquerda não fica sabendo. E é assim que é a vida. Mas, quando você genuinamente busca o interesse por um objetivo, você tem que realizar aquele objetivo, mas que para aquilo você tem que mudar. Você tem que mudar. Fala, nossa, realmente eu queria saber só de mim. Eu era uma pessoa egoísta, só pensava em mim mesmo, na minha família, e olhe lá. Eu tive que mudar, eu tive que me interessar pelas pessoas. Olha só o tanto que isso é puro. Então quer dizer que você entendeu que o errado é você. Olha só a prova de humildade aí. Você viu que você que é o errado. Porque enquanto você, nessa cabeça dura sua, bater e entender que você nunca vai mudar, você é a teoria de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, Gabriela, né? Teoria de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Parabéns, meu amigo, você vai morrer pobre. Pobre de espírito. A única coisa que às vezes você pode ter na vida é dinheiro. Às vezes, que na grande maioria delas nem isso você vai ter. Então a gente tem que entender que parte de um princípio, de um interesse, mas que a gente se redescubra como um ser humano, falar, eu estou errado, eu preciso melhorar nesse aspecto, para que eu consiga evoluir para atingir o objetivo primário, que é de prosperar, que é levar comida para dentro de casa, que é comprar uma casa nova, comprar um carro novo. Então, olha só o tanto que é desafiador para mim, para você agora, entender isso e desenvolver pessoas. E o tanto que é bonito. Cara, não tem nada mais bonito, na minha percepção, não tem nada mais prazeroso e primoroso do que você liderar pessoas, você desenvolver pessoas. E para a gente desenvolver, para a gente liderar pessoas, a gente tem que primeiro se desenvolver. A gente tem que se entender. Primeiro entendi, buscar conhecimento, a gente não nasce sabendo. Por mais que você chegue no objetivo, igual hoje nós estamos chegando cada vez mais, né? A gente está alçando aí mais de centena de veículos vendidos por mês, que isso até 2, 3 anos atrás era sonho, hoje é realidade. E quem sabe, às vezes a gente vai conseguir, eu tenho certeza que sim, né? Mais e mais vendas, eu não vou falar em números, mas muito mais vendas, você sabe. Se deixar é 500, 600, né? Vamos segurar um pouquinho. Não sei se às vezes o grupo um dia vai vender 1000 carros por mês. Vai chegar. Às vezes um dia a gente vai vender 1000 carros por mês. Um passinho de cada vez a gente chega. Mas é bom a gente alçar, né? A gente ter aí uma ancoragem e pensar alto. Porque existe aquela frase clichê, que é a frase mais verídica que existe, que sonhar pequeno dá o mesmo trabalho que sonhar grande. Justamente. Então, se dá o mesmo trabalho, por que você não sonha grande, ô cabeça de bagre? Por que você não sonha grande? Por que você não se nivela por alto, ao invés de se nivelar por baixo? Se nivela por alto. Às vezes você está se nivelando por baixo, por isso que você sonha pequeno. Começa a se nivelar por alto. Começa a modelar em pessoas que já chegaram lá, que já deram certo, que são prósperas e prosperaram. Aí sim, você vai começar a sonhar grande. Você dribla sua mente, né? Igual eu já disse aqui. Você dribla sua mente, a sua autossabotagem. E trazendo agora para o mundo dos negócios, mudando um pouco o gancho para a gente não estender tanto mais, você como um exímio profissional, principalmente na área de tecnologia, de processos, eu estou colocando aqui, agora você está tendo a oportunidade de entender, né, de processos cada vez mais, de evoluir. Você acha mesmo que uma empresa, uma loja de carros, uma empresa, né? O podcast aqui não é só para loja de carro, não é só para automotivo. Que uma empresa sem processos, que uma empresa que realmente não segue organograma, ela tem condição de crescer? E se sim, se ela tem condição de perpetuar,
Ou não? Essa é a grande diferença e você já respondeu a pergunta aí. Crescer, ela cresce. A empresa, ela cresce sim, tá? Eu ouvi no último treinamento que eu fiz de alguns empresários que o importante é vender, colocar dinheiro no caixa e depois a gente resolve, né? Se tá sobrando mais dinheiro do que tá saindo é porque a empresa tá dando certo. Isso. E esse perfil de empresário, ele cresce. Cresce naturalmente. Porque sobra dinheiro, porque ele vai evoluir, mas em algum momento a empresa ela não se torna sustentável, né? Ele vai crescer sem organização, a empresa ela começa a tropeçar nela própria até o ponto que se torna insustentável. Ela vai quebrar. Ela quebra dando com caixa. Ela quebra dando lucro. Essa é a grande verdade. Então, o grande desafio, né, da maior parte das empresas, e o Brasil ele é o país em que o empreendedor ele não tem a oportunidade, né, de ter uma escola. Ele não aprende, ele aprende fazendo, ele aprende apanhando, ele aprende levando porrada mesmo. Caindo, levantando e fazendo o negócio acontecer ali na marra. E é isso, né, que às vezes atrapalha a maioria dos empresários e os números mostram isso, que com 2 anos a maioria das empresas quebra. Sim. Com um potencial enorme. A empresa tinha tudo para dar certo. O cara era promissor e quebra. E ninguém entende o porquê. Teve aquele dado, né? Perdão, desculpa. Você falou de 2 anos, quebra. E tem as empresas que a partir dos 5 tem uma durabilidade maior, porém tem muitas empresas que de 8 a 10 anos, 8 a 10 anos, olha aí, em sua grande maioria fecham. Olha aí. Não estou falando que quebram. Fecham. Porque às vezes o dono, né, o CEO da empresa, surta porque não seguiu o processo, não se capacitou, não profissionalizou o time e fecha. E quer viver, né? Isso me deixou preocupado, porque aquele cara vai para 7, vai né? Para 7 anos. Vai para 7, mas a gente tá no caminho muito certo. A gente tá muito desconfortável. Muito. A gente tá muito desconfortável. A gente tem zona de conforto, não tem muita coisa que a gente tá fazendo. Né? E essa é a grande lição, eu acho, que a gente deixa aqui, que mesmo que a empresa tenha acabado de inaugurar, a chance dessa empresa dar certo se ela tiver processos bem definidos é infimamente maior do que se ela não tiver processo. Ela vai funcionar, né? O empresário que está aí escutando, sua empresa ela vai rodar, sua empresa ela vai funcionar, sua empresa vai dar lucro. Mas vai chegar um momento que você vai ser refém do seu negócio e que os seus funcionários vão estar esbarrando uns nos outros, sem saber para onde ir. Essa é a grande verdade. Então, o que o processo faz? Ele coloca as pessoas ideais nas funções certas, de forma que a empresa roda com pelo menos 90% de eficiência, né? Sim. E eficiência é a gente ter os recursos trabalhando da forma certa. Às vezes a empresa ela tem muito recurso, ela tem bons funcionários, bons profissionais, só que o funcionário não sabe o que ele precisa fazer, não sabe o que ele precisa seguir, ele não sabe onde que ele precisa chegar. E se a gente não tem um caminho, não sabe qual que é o nosso destino, qualquer lugar serve. Sim. Essa é a grande verdade. E ele não tem um plano de carreira dentro da empresa, porque essa empresa que não segue o processo não tem minimamente não tem nada. A chance de mostrar que aquele profissional pode crescer. 0% de possibilidade. E aí é onde, né, a maioria dos funcionários, e aí voltando lá, Cassiano, né, nas empresas que você passou, você ficou pouco tempo, né? O máximo que eu tinha ficado realmente eram 2 anos. Sim. Mas por quê? Porque em algum momento, principalmente para perfis como o meu, que são guiados lá por propósito e resultado, eu preciso me sentir pertencente a algo para eu continuar, para de fazer sentido. Sim. A empresa tem tudo, ela me remunera muito bem, né? Eu tenho bons benefícios, tenho um bom ambiente de trabalho, tem tudo que eu preciso, né? Que em tese o empresário acha, não, eu estou pagando bem, eu estou entregando um ambiente confortável, então esse funcionário ele tem que ficar aqui, não tem um porquê ele sair, eu sou o que mais paga melhor no mercado, mas por que o cara sai? Porque ele para de ver o propósito onde ele está. E é isso que hoje a gente tem de diferente. Sim. Esse é o nosso diferencial. O colaborador, quando ele entra aqui, ele percebe que além de ele poder ganhar muito dinheiro, porque isso é muito importante, ele tem um propósito, ele tem um porquê estar aqui. Sem ele, a empresa ela funciona, ele sabe que sim. Mas ele é peça fundamental para a empresa funcionar melhor. E é isso que a gente planta a cada dia. Então,
se o empresário conseguir trazer isso para dentro do negócio dele, é a receita, é a chave, não tem a receita do bolo, mas essa é uma das chaves que com certeza, se ele aplicar, ele vai conseguir ir muito mais longe. A técnica dos 3P, né? São pessoas, processos, propósito. Justamente. Porque tem os 3Ps, que é pessoas, processos e produtos. Né? E eu acabei de pôr isso na minha cabeça aqui, eu te ouvindo, né? Coincidentemente, são outros 3Ps. Pessoas que seguem processos e que têm propósito. Porque tem um propósito. Então, pessoas que seguem um processo, que tem um propósito, essa empresa, naturalmente, ela vai perpetuar. E é tão interessante que, às vezes, né, a gente tem alguns funcionários, colaboradores que a gente contrata e ficam por um período muito pequeno, mas porque o nosso propósito ele é tão bem definido, ele é tão claro, que a própria pessoa ela não se identifica, ela sai. Não, realmente. A gente percebe muito isso, né? Que eu falo que é vibração, né? Eu falo muito da vibração. A gente vibra muito alto. A nossa frequência é muito alta. E essa pessoa, às vezes, ela quer se enganar que aqui ela vai dar certo. E ela tem que tentar mesmo. E às vezes numa entrevista ali a gente não consegue medir 100% de tudo, né? Senão a gente não contrataria, né? Essa parte emocional. Aí essa pessoa ela tá apta a ser contratada, ela vai e começa a trabalhar conosco. Mas ela começou a trabalhar conosco, ela não está conseguindo escutar o som que a gente está conversando, porque a nossa frequência está muito alta. Os decibéis dessa empresa é muito alto para ela. Ela não está conseguindo se adaptar a esse ambiente. Então, como a nossa régua é alta, a nossa frequência é alta, a nossa vibração é alta, essa pessoa ela não consegue. Olha que a gente fala nas entrevistas. Eu, principalmente, falo muito. Eu falo, olha o seguinte, a nossa régua aqui é muito alta. A nossa frequência aqui é muito alta. Aqui a gente não se nivela por baixo. Aqui não é uma empresa de perdedores. Aqui não é uma empresa de gente fraca, vitimista, omissa, não. Aqui é uma empresa de gente de personalidade e alta performance. Gente que quer vencer na vida. Gente que está vencendo na vida e gente que entra e fala assim, eu vou dar certo nessa empresa, vou mudar, vou ressignificar muita coisa na minha vida porque eu não posso perder essa oportunidade. E não estou dizendo que essa empresa é a única. Claro. Mas a gente falando de nós mesmos, é assim que funciona aqui na KitKar. Por isso que trazendo esse gancho, muitas pessoas aqui entram e não conseguem, né, permanecer, se perpetuar. Ela própria se incomoda. Mas se a empresa não tiver, e trazendo isso, um processo muito claro e definido, e uma cultura forte, né, e engajada, o profissional ele entra dentro da empresa e ele consegue se perpetuar por muito tempo e prejudicar esse empresário dia após dia, porque a empresa está indo por um rumo e ele tem um grupo de funcionários, ou às vezes até todos os funcionários que estão remando contra e ele não está percebendo. Sim. E a culpa é dele, sim, de não colocar processo. Exato. É isso. Exato. Você começa, em outras palavras, você cria uma cobra dentro do seu quintal para te picar, né, em qualquer Justamente. momento. E é verdade. E eu quero aqui finalizar, cara, eu quero que, aproveitando esse gancho, você deixe uma mensagem, né? Porque aqui você é o entrevistado e você é um cara, antes, uma consideração final que eu devo fazer, você é um cara que me inspira muita gente ali. É mútuo. Apesar do seu orgulho, do meu orgulho, a gente tá quebrando algumas barreiras aqui. Então você é um cara que me inspira, você me motiva, você me eleva esse time todo aí. Eu sei que tem muito chão pela frente, tem muita gente por vir, a gente está contratando mais pessoas, a gente bate de frente, não é fácil ter duas pessoas com personalidades muito fortes, diferentes, mas que se entendem porque têm foco para o mesmo objetivo, estão remando para o mesmo objetivo. Justamente. Então é assim que a gente se molda, a gente se forja, a gente cresce, evolui. E eu quero, cara, que você deixe uma mensagem para quem tá aí nos ouvindo até agora, nessa 1h e tanto que a gente já tá nesse podcast que teve a maior duração, né, o episódio teve a maior duração. Eu quero que você deixe uma mensagem para quem tá começando a empreender, né, porque você é sim um empreendedor. Aqui dentro da empresa você tá tendo oportunidade, você empreende, né, de tal maneira que você tem voz ativa aqui dentro. Para quem é dono de loja, para quem está começando como consultor de vendas, como vendedor,
de modo geral, para essa pessoa que está começando, seja empreender ou intraempreender, que mensagem que você deixa? Eu quero que você deixe essa mensagem nessa telinha aqui do lado para essa pessoa que está te ouvindo. A mensagem que eu vou deixar, e é até difícil, não foi ensaiado, o Lucas, ele... É isso aí. É assim a mensagem que eu vou deixar é que não existe tempo, tá? Tudo isso que a gente tá falando, às vezes você que tá assistindo, tá aí pensando, cara, mas minha empresa tem 7, 8, 10, 12 anos que tá funcionando. Ah, cara, minha empresa, ela acabou de começar. Eu não tenho recurso financeiro, eu não tenho pessoas, eu não tenho o conhecimento necessário para estabelecer tudo que eu preciso. Cara, não existe tempo para cuidar do seu maior patrimônio. Tenho certeza que você, aí, empresário que está nos escutando, tem sua empresa como o seu maior bem. Caso contrário, você estaria trabalhando em outra coisa, outro lugar. Eu tenho certeza que, se você pensar e refletir, vai ter milhares de outras coisas que vão te dar a mesma rentabilidade que você tem hoje no seu negócio. E que você não vai ter essa responsabilidade que você tem de liderar times e pessoas. Então, se é o seu maior bem, se é o que você mais preza, se é o que você quer perpetuar, que é a sua empresa, cuide do seu negócio. Cuide do seu negócio. Você só consegue cuidar se aperfeiçoando. Trazendo para perto de você pessoas que às vezes não têm as mesmas habilidades que você, mas vão te fazer enxergar o que você hoje não enxerga. O seu negócio precisa de pessoas, o seu negócio precisa de líderes, E não importa o tamanho, siga processos. Você mesmo precisa, ter os processos para você próprio, porque é isso que vai fazer o seu negócio ter uma perpetuidade. Vai fazer você crescer. Ah, eu não quero crescer. Mas se você não estiver crescendo, você está a cada dia caindo um passo de cada vez, sem nem perceber. Então, não fique estagnado, não fique no mesmo lugar. Cuide do seu negócio com o mesmo amor que você tem por ele. É essa a mensagem. É de arrepiar, hein, gente? Cara, ouviram aí a mensagem do cara, hein? O cara é diretor da KitKar hoje, desse grupo maravilhoso que a gente está desenvolvendo cada dia mais. É uma figura importantíssima para nós, é um cara que a gente respeita, tem um carinho muito grande. Cada dia que passa, ele vem se mostrando e se profissionalizando mais, ele vem se abrindo mais conosco. Então, pega essa visão aí, pega essas chaves aí, esse podcast não é à toa. E você ainda que não seguiu o nosso canal, segue o nosso canal no YouTube, dá o like aí, dá uma fortalecida, porque não é fácil a gente, dedicar aí 1h30, quase 2 horas aí do nosso tempo, fechamento de mês, a gente sabe tanto que é duro, Esse episódio, para quem não sabe, está sendo aí gravado aqui dia 28, então dá o like, dá uma fortalecida para nós, manda para os amigos, compartilha também, e eu quero agradecer aqui, pegar na sua mão, irmão, satisfação muito grande, é uma honra ter você no time, espero que, eu tenho certeza que você também, esperamos aqui que vocês tenham gostado, do conteúdo até aqui gerado, até aqui criado, e aguardem que virão mais episódios, se Deus quiser, Ele quer, pra gente agregar cada dia mais com vocês, a gente se aproximar cada dia mais. Se você quiser um dia sentar nessa cadeira aqui, ser entrevistado também, chama a gente no direct aí, quem sabe a gente vai estar aqui junto conversando, fechou? Tamo junto, pessoal, até a próxima!